Olá, cursistas, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse primeiro módulo do curso de Noções de Arquivologia aqui pela Escola de Governo. O intuito do nosso curso é dar ferramentas para vocês na gestão documental para que possam organizar e otimizar os processos de guarda, de utilização dos documentos, para liberar espaço, para melhorar a qualidade do arquivo aí no seu local de trabalho. Nesse primeiro módulo, nós vamos estudar os conceitos iniciais desse curso de Noções de Arquivologia mesmo, né? Do que seria os termos que vamos usar muito de suporte, de documento e assim sucessivamente. As considerações iniciais que eu posso fazer em relação a isso é o que está aqui. É que todos os dias nós, enquanto servidores públicos, nós recebemos e produzimos muito documento. E esse sentido de acumulação que acontece dentro do serviço público, ele não tem fim, né? E muitas vezes não sabemos o que fazer com aqueles documentos, como classificá-lo, como guardá-lo. E isso pode causar demora na consulta de alguns tipos de documentos, ou até mesmo no extravio involuntário de algum tipo de documentação, gerando muito transtorno, né? E para os conceitos principais que temos que ter em mente é do que vem a ser documento, suporte e arquivo, tá? Documento é um registro de informação, independentemente da natureza do suporte que a contém, tá? O documento, ele é um registro de uma informação dentro de um suporte. E o que viria a ser suporte? Suporte seriam o material, né? Seria o material onde essa informação está sendo guardada, tá? O suporte, ele pode ser um livro, pode ser um papel, né? Um documento feito, ser uma informação inserida dentro de um papel, pode ser um pendrive, né? Uma informação inserida dentro de um instrumento digital, pode ser um filme fotográfico, né? Que é a informação dentro desse filme fotográfico, inserida dentro de esculpida numa pedra, e assim sucessivamente, né? Esses são alguns exemplos de suporte, do que veio a ser suporte. Espero que fique sedimentado na cabeça de vocês que suporte é o material. E a informação é o elemento, né? É o diferencial que vai caracterizar que aquele suporte, que aquele material se tornou um documento, né? O que caracteriza o documento é que é uma informação inserida no material. E essa informação ela tem que ser um sentido relevante, né? Ela tem que ter uma determinada importância para que aquele material com aquela informação seja considerado um documento. Vamos ver agora o conceito de arquivo, né? Existem muitas definições de autores que estudam arquivologia e estudam a gestão documental. Mas eu trouxe para cá, para o curso, um conceito que eu acho mais interessante, que é o que diz a lei, né? Como servidores públicos e trabalhando no serviço público, a gente trabalha com o princípio da legalidade, né? A gente só faz aquilo que está determinado em lei. Então, considera-se arquivo para fins de lei o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividade específica, bem como por pessoas físicas, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza documental. Daí a gente já sabendo o que seria documento, suporte, a gente já consegue entender mais do que diz o texto da lei, né? Mas é basicamente isso. Arquivo é um conjunto de documentos, né, que são acumulados, né, que são produzidos e recebidos por instituições públicas ou privadas, né, que desempenham atividade de interesse público, e independente se for pessoa física, jurídica, que seja, todos são responsáveis por essas informações. Arquivo público, né? A gente viu a definição que seria arquivo e agora arquivo público. Arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas, federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas ou judiciárias, em decorrente da atividade que esse órgão exerce. Produzidos e recebidos por agentes do poder público, né, no exercício de seu cargo público, não necessariamente dentro da instituição, mas se um servidor público, no exercício do seu cargo, ele produz documento, né, ou recebe documento, mesmo fora da instituição, esse documento faz parte do arquivo público.
produzidos e recebidos pelas empresas públicas ou pelas sociedades de economia mista, né, que são a administração indireta, né, tanto pela administração direta quanto pela administração indireta. Todos os documentos produzidos e recebidos, eles compõem o arquivo público. E agora vamos estudar os princípios, né? O que seriam os princípios da arquivologia? São conceitos que norteiam o estudo da arquivologia, né? O princípio vem justamente para isso, é para nortear, para dar uma direção do que fazer e como agir, né? Como em outras áreas do conhecimento existem princípios que regem, que determinam as condutas, dentro da arquivologia também existem princípios que orientam como o agente público, né, no nosso caso, deve conduzir a organização e a utilização desses documentos e desses fundos de arquivo. Existem vários princípios, né, mas assim, para a dimensão do que o curso pretende passar para vocês, da atividade que eu acredito que a maioria dos cursistas desempenham nas suas unidades de trabalho, os mais relevantes são esses 5 que eu trouxe aqui, que a gente vai ver, que é o princípio da proveniência, o princípio da organicidade, o princípio da indivisibilidade, ou também conhecido como da integridade arquivística, o princípio da unicidade, da cumulatividade ou da naturalidade. Agora a gente vai ver mais ou menos o de cada um. O da proveniência, ele fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor. Por esses princípios, os arquivos devem ser organizados em obediência à competência e às atividades da instituição ou pessoa legitimamente responsável pela produção, acumulação e guarda do documento. Ele quer dizer nesse princípio que a forma como o arquivo deve ser organizado, ele tem que levar em consideração a natureza da atividade onde ele se encontra. Mas como isso, professor? Digamos assim que você trabalha num hospital, como eu usei esse exemplo lá no material escrito. Se você trabalha no hospital, o seu arquivo ele deve refletir a atividade que é desempenhada nesse hospital, nessa unidade de saúde. Do mesmo jeito que um arquivo de unidade escolar, ele tem que refletir a natureza da atividade que é realizada lá. Você olhar para o arquivo, você tem que identificar que aquele arquivo é de uma escola, é de um hospital. O princípio da organicidade, ele diz que a organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, a função e atividades da entidade produtora acumuladora em suas relações internas e externas, né? Nesse princípio da organicidade, o arquivo ele deve refletir a forma como o setor trabalha, tá? Ele tem que ser organizado de forma que facilite o trabalho. Eu não posso, no arquivo de um hospital, que os prontuários são organizados, todos os pacientes, eles têm uma numeração de prontuário, eu vou organizar pelo número de CPF. Se a forma como os usuários do serviço são identificados é pelo prontuário. Então eu tenho que a forma da organicidade, ele leva em consideração a maneira que o setor trabalha, né? O fluxo. Se eu trabalho num lugar e com análise de processos, né? Os processos da prefeitura ali tem uma numeração específica, eu não vou organizar por ordem alfabética. Eu tenho que organizar os processos pela numeração do processo. Entendeu? Ele tem que refletir a atividade, ele tem que facilitar a atividade da organização. Da unicidade, esse é um dos mais fáceis, porque o documento os documentos de arquivo conservam o seu caráter único em função do contexto que foram produzidos. Ele diz que o arquivo é único, né? Muitas vezes a gente pensa que para simplificar o arquivo a gente pode tirar uma cópia, pode digitalizar e se desfazer daquele material. Não pode. O arquivo ele é único. Por quê? Não só pela informação que está dentro, mas pelo contexto que ele foi criado. Alguns tipos de documento, eles, principalmente os documentos históricos, a estrutura dele em si, o papel, o tempo que o papel foi criado, a idade do papel, a matéria-prima que o papel foi feito, ele tem um contexto de criação que a importância está até na estrutura física, não só na informação que está contida nele, mas o caráter único daquele documento. Por isso a gente diz que os documentos, às vezes, você pode digitalizar, mas não pode se desfazer daquele documento pela característica que ele foi feito. Não tem como se refazer, não tem como se reimprimir uma coisa, um documento antigo, um processo antigo, alguma informação antiga, e que contemple todo o caráter dele de criação, né?
O princípio da indivisibilidade ou da integridade arquivística, os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Os fundos de arquivo, isso ele quer dizer nesse princípio que o arquivo ele não pode ser dividido, né? Eu tenho um fundo de arquivo, eu tenho um arquivo ou um documento, e esse documento ele é composto por várias informações, né? Várias páginas ou vários tipos de suporte que eles têm uma informação e têm um contexto. E eu não posso dividir esse documento, esses anexos ou esses apensos que ele tem por perigo de descaracterizar o documento, né? Descaracterizar o arquivo. Se eu tenho um arquivo da minha instituição, eu tenho vários armários com vários tipos de documento que está lá. Isso no contexto de fundo de arquivo, né? De arquivo mesmo, de conjunto de documentos. Eu também não posso dividir essas informações, porque em determinado momento eu posso precisar de uma dessas informações dentro da minha atividade e a não localização dessa informação junto com o meu fundo de arquivo vai prejudicar o meu trabalho. Entenderam? Então, o princípio da indivisibilidade ou da integridade arquivística, ele consiste nisso, que o arquivo ele tem que ficar unido, né? Anexos em relação a você tem um documento que ele tem anexo, o anexo tem que estar unido ao documento. Se eu tirar o anexo, parte da informação daquele documento que faz referência ao anexo vai estar perdida. E o meu documento ele vai perder a característica dele, da informação e da importância que ele tenha. Tá bom? E da acumulatividade, que eu acho que o que eles chamam também de naturalidade, é o princípio básico da arquivologia. É que o arquivo ele é uma formação progressiva, natural e orgânica. O arquivo ele acontece, né, dentro da instituição pública. Do momento que ela nasce e passa a exercer sua atividade, os documentos começam a se acumular, né? Os documentos eles começam a ser criados, recebidos e vão se acumulando dentro da instituição e vão gerando arquivos e fundos de arquivo, né? Isso é uma produção natural e orgânica e é com isso que a gente tem que se preocupar, né? Com essa acumulatividade, para que ela seja feita sempre de forma organizada, direcionada e responsável. Tá, pessoal? Agora para o ciclo de vida dos arquivos. Eu sei que está meio corrido, mas o intuito da aula é ser mesmo um resumo, tá? Não vai ser uma coisa muito profunda. O importante mesmo é que vocês leiam o material, que o material está bem mastigado lá no portal, no site. Cabe destacar que as fases do documento estão relacionadas à sua frequência de uso, bem como ao valor administrativo ou histórico presentes ou não nos documentos. O ciclo de vida, ele diz respeito mais à frequência com que você utiliza o documento. De acordo com as normas, existem alguns prazos pré-estabelecidos, mas isso não precisa necessariamente ser respeitado. O que você tem que respeitar é a frequência com que você utiliza, tá? Os arquivos eles podem ser correntes, intermediários ou permanentes. Mas, professor, o que seria corrente, intermediário ou permanente? Corrente são os arquivos que você utiliza com mais frequência, que você precisa quase que diariamente consultar para alguma coisa. Então esses arquivos eles têm que estar mais próximos de você, né? Seriam os arquivos correntes, que você usa com mais recorrência. Os intermediários são os arquivos que você utiliza, mas com não tanta frequência, né? Digamos que você precise ter um imposto que você pagou e você arquiva aquela nota fiscal. Se por um acaso, dentro de um ano, você corre o risco da receita ou de ter que consultar aquela nota fiscal novamente e você precisa ter aquele documento fácil, ele pode ficar no arquivo intermediário, não precisa ficar naquela mesa, naquele armário que você tem todo dia, abre aquela gaveta, mas ele pode ficar num lugar um pouco mais distante, que você pode sair do seu local de trabalho, né, do seu setor lá, da sua cadeira, ir lá consultar ele e voltar a tempo de prestar aquela informação, né? E os arquivos permanentes são fundos de arquivos que você não vai utilizar nem tão cedo, ou muito raramente você vai ter que utilizar, mas por motivos que são documentos que têm por lei a sua guarda permanente ou tem um valor histórico muito importante, você é obrigado a guardar, né? Você tem um dever de guardar aquele documento. Então você pode colocar, ele pode ficar num lugar um pouco mais isolado no seu setor, né? Contanto que tenha as condições climáticas, estrutura física organizada o suficiente para isso,
para que não danifique a estrutura do documento. Ou pode ficar em uma outra locação, uma outra unidade, né? Contanto, do mesmo jeito que se você um dia precisar consultar aquela informação, você consiga acessá-la com facilidade, né? Com uma determinada facilidade, mesmo estando um pouco distante. E as três fases são basicamente isso: corrente o mais próximo possível, porque você vai recorrentemente utilizar; intermediário, você utiliza com pouca frequência; e permanente são os arquivos que você pouco usa, né? Que tem que ficar permanentemente guardado na unidade, mas necessariamente junto de você. Bem, com isso terminamos nosso primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês, mesmo tendo assistido essa videoaula, revisitem lá o portal, todo o material que está no portal, releia com cuidado e que façam a atividade com segurança, tá? Espero boa sorte para vocês. Até o próximo vídeo.